Fala galera, Pablo Erickson na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal de investimentos, seu canal de negócios. Direto a gente faz um bate-papo aqui sobre economia, investimentos, o mercado de ações, ativos, enfim, mercado financeiro em geral. E hoje, como vocês viram aí na capa, a gente veio conversar um pouquinho sobre a taxa Selic. Pessoal, a taxa Selic foi mantida pelo Copom essa semana em 13,75 ao ano. Muitos economistas falavam até numa queda, a gente esperava aí uma queda relativa da taxa Selic. Ou até mesmo alguns economistas falavam que ela ia chegar a 14 e depois ela se manteria nesse índice por um tempo e posteriormente começaria a regredir, né? Os rumores de queda, pessoal, na verdade eles são mais novos, porque o Banco Central veio falando neles agora. A gente já vai conversar sobre isso, pessoal, o que esperar aí do próximo ano e onde que essa taxa Selic pode afetar os seus investimentos na renda fixa, se você tem ou não que sair correndo na renda fixa, se é o momento oportuno para entrar no mercado de ações, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso. Só quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com bastante gente, põe nos grupos para a gente crescer, que a gente vai estar querendo postar um vídeo quase que diariamente falando de economia e investimentos para vocês. Vamos ao que interessa, a taxa Selic, pessoal. Então é assim, a taxa Selic ela é um instrumento que o governo usa, é uma medida, na verdade, uma ferramenta do Banco Central para quê? Para conter a inflação. A gente estava num momento de inflação muito grande no nosso país, né? Se você pegar, nós estamos em setembro, a inflação acumulada dos últimos 12 meses, você vai ter um índice algo em torno de 8,75% ao ano. É uma inflação alta, pessoal. Esse índice já deve estar um pouco mais baixo porque aconteceu um movimento muito surpreendente nos últimos 2 meses, né? O governo trabalhou bastante para isso, deixa de ser surpreendente quando envolve trabalho. Paulo Guedes e Companhia Limitada trabalharam bastante para isso. Mas a gente teve alguns produtos, uns produtos que pesam muito no seu orçamento e no meu, que andaram caindo de preço, que foi a gasolina, que principalmente os combustíveis, pessoal, ele veio com 2 meses de queda consecutiva e isso fez com que tivéssemos aí uma regressão da inflação nos últimos 2 meses, forçando aí o governo a repensar se havia necessidade dele continuar com essa demanda de alta do índice da Selic, se ele precisava chegar em 14, enfim, ou se já ia começar um movimento de queda agora. Uma coisa, pessoal, que a gente tem que analisar no mercado, no Brasil, o Brasil está prevendo um crescimento muito bom esse ano no nosso PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, e é um crescimento que o Brasil já vinha apresentando lá em 2019, antes da pandemia, uma atividade econômica aquecida, né? Porém, nós estamos chegando, eu já falei isso no outro vídeo aqui no canal, num patamar onde o Brasil já estava antes da pandemia, né, pessoal? E muito, mas muito mesmo, acho que estão somente salvos pelo mercado agrícola, pelo mercado agrícola e pecuário do país. O país é um celeiro de agricultura, enfim, nós somos muito bem conceituados, somos grandes produtores de grãos, soja, milho, café, enfim, carne. Então o Brasil é um celeiro agrícola muito grande e isso puxa a nossa economia para cima e a gente está chegando em patamares que a gente já se encontrava, no meu modo de ver, em 2019. E o que acontece? Por esse motivo, a gente está tendo um número expressivo de crescimento de PIB, alguns economistas falam em 3%, em 4% nesse ano, é um resultado excelente, porém vai chegar ao que a gente já tinha anteriormente, antes da pandemia. E nesse aspecto, pessoal, o governo com uma atividade econômica aquecida, ele conseguiu atribuir uma política econômica e recuar os preços dos combustíveis que nos afetavam muito, consequentemente caiu alguns alimentos, o leite também abaixou bastante, então houve um período de deflação. À medida em que o governo viu isso, ele não justificou mais essa subida de Selic, e aí ele pode até trabalhar, já pensando, se você olhar a ata, eu já estava dando uma olhada no depoimento dos economistas da Focus, não me falha a memória, eles já estão falando em viés de baixa, inclusive um dos membros da mesa do Bacen votou contra esse aumento de 14 para 14, que não aconteceu, que era um pensamento primário da mesa do Banco Central, mas acabou ficando em 13,75, e já vamos agora olhar para frente aí repensando em queda de taxa Selic mesmo. Então, para você que tem investimentos atrelados à renda fixa, veja, pessoal, que uma coisa importante vocês analisarem comigo. Quanto a gente tem de taxa hoje no Brasil, 13,75 ao ano, mas quanto custa o país? É muito importante, é muito sábio a gente observar sempre um ativo, até para você avaliar, quando você for comprar alguma ação, você observa, ela custa tanto hoje, mas quanto vale essa empresa? Existem muitas, no caso de ações, existem muitas análises fundamentalistas que te auxiliam nessa tomada de decisão e você pode prever, ou melhor, mensurar quanto vale aquela empresa. No caso do Brasil, quanto ele custa? Será 8, 9% ao ano de taxa Selic? Ao meu modo de ver, eu acho que é mais isso.
Não vamos ter um país que vai chegar ao que a gente tinha lá no governo do PT a 2% de taxa Selic. Talvez não seja essa a nossa realidade. Porém, eu acredito que 8, 9% já é um número que é mais condizente com a nossa economia, não sei, talvez eu esteja errado, vocês me corrijam, mas pensando sobre essa ótica de 8 a 9% de precificação do nosso custo financeiro aqui no país, na nossa taxa Selic, hoje ela está em 13,75, foi mantida nesse patamar, próxima reunião daqui 45 dias para o Copom tomar uma outra decisão que pode ou não ser ainda com viés de baixa, esse número de 9% que a gente acredita pode ser lá para o final do ano que vem, né, que pode chegar nesse patamar. Então, ou seja, respondendo a pergunta desse vídeo, é momento de você sair correndo da sua renda fixa? Não, pessoal, não é momento de você tomar alguma decisão precipitada quanto à renda fixa por conta de manter uma Selic ou por conta de algumas pessoas aqui na internet falam agora vai sai todo mundo da renda fixa, agora vai ser uma queda, um declínio sem precedentes. Não vai ser assim, pessoal. Nós aqui do canal do Gouveia Invest acreditamos numa taxa Selic precificada de 8 a 9% para o final do ano que vem, e a gente pensa que esse seria um preço mais justo para o nosso país com relação à taxa de juros, mensurando também que você que tem ativos em renda fixa não mexa nos seus investimentos, porque se você tem, por exemplo, um ativo pré-fixado, um tesouro direto hoje, eu acabei de olhar agora à tarde, ele está pagando uma taxa pré de 11,52 ao ano, é excelente. Se você tem uma renda fixa dessa natureza, não saia, porque você ainda vai ganhar muito dinheiro com a sua renda fixa, e prevendo aí que o mercado pode chegar a 8, 9% no final do ano que vem, né? Esperando isso, né? Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas esperando isso, você que tem uma taxa, um tesouro precificado a 11,50, perdão, é muito vantajoso para você. E mesmo você que comprou um tesouro IPCA que tem um prêmio de inflação, mais um prêmio fixo, o IPCA, vamos colocar aí a Focus, que eu estava lendo hoje, se não me falha a memória, prevê 6% de inflação para o ano que vem, mais 5% para 2024 e 4% para 2025. Então, ou seja, eu sei que é 6,54 a previsão de inflação. Então, se você tem um tesouro IPCA e ganhar uma inflação de 6% mais um prêmio de 5%, que é mais ou menos o que paga o tesouro, ainda você tem um lucro aí de 11% ao ano também nesse papel, o que também é muito atraente, atrativo. Então, a renda fixa ela ainda vale a pena, ou você também que tem um tesouro Selic, né, que está atrelado à taxa Selic, é melhor ainda, porque ele te proporciona uma melhor liquidez, uma melhor precificação na hora da venda desse papel. Você precisa do dinheiro, você pode precisar do dinheiro, o tesouro Selic talvez seja mais indicado para você. Enfim, pessoal, não é momento de alarde, não é momento de, agora é renda fixa, vou tirar meu dinheiro. Não, pessoal, não. Taxa Selic se manteve, taxa Selic tem uma expectativa assim, de queda, apesar de o mundo inteiro estar lidando com inflações altíssimas. Na Europa, por exemplo, Lituânia, Estônia, esses países da Europa estão tendo inflação de 21%, eles não sabem nem o que fazer, porque eles nunca viram isso na vida. Aqui a gente é acostumado a lidar com isso, Estados Unidos, enfim. Aqui nós temos uma inflação alta, sim, uma taxa de juros alta, melhor dizendo, eu falei de inflação, mas não é a Lituânia, o norte europeu lá está tendo inflação de taxa de juros, perdão, de 21%. Então eles não sabem nem o que fazer com isso. E a gente aqui ainda sabe o que fazer com isso, porque nós estamos acostumados a viver com inflação, com taxa de juros alta, é um mercado muito doido aqui do Brasil, e os brasileiros, os economistas brasileiros são experts nisso, né, em lidar com isso. Então, gente, para você que tem um título de renda fixa, não se preocupe, fique com seu título, não tome decisões precipitadas porque a taxa de juros está com viés de queda, porque você vê algum anúncio na internet de algum vídeo falando sai da renda fixa correndo. Não, pessoal, não sai, não tome decisões precipitadas. As decisões têm que ser baseadas mais nas suas necessidades financeiras e no que você precisa para com seus investimentos, e também não tome decisões precipitadas no mercado de renda variável, principalmente, pessoal, mas isso será matéria de outro vídeo. Ou seja, não há alarde, não é momento de você ficar preocupado porque a taxa Selic não subiu, se manteve e pode cair. Não saia da renda fixa, fique tranquilo, ainda tem espaço para ganhar muito dinheiro aí no próximo ano, na nossa humilde opinião aqui do canal Gouveia Invest, tá bom, pessoal? Quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, a gente vai bater muito papo aqui sobre finanças e investimentos, sobre carteira de ativos. Deixa nos comentários o que você quer ver, que a gente vai gravar em cima do que você está falando pra gente, tá bom? Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.